Paciente com estenose aórtica chega para você em choque cardiogênico. Qual a sua conduta? Manda para a cirurgia? Tenta uma valvoplastia com balão de alívio? Ou faz um TAV? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Quando o TAV veio como alternativa terapêutica para pacientes com estenose aórtica, tínhamos na mente um paciente grave, que não teria a menor condição de suportar a abordagem cirúrgica convencional e acabaria invariavelmente sendo conduzido de forma conservadora, com tratamento clínico, sem impacto real na curva de mortalidade. E foi baseado nesse cenário clínico que o benefício do TAV, enquanto um método terapêutico, começou a ser demonstrado na publicação do primeiro Partner Trial. Os anos se passaram e, atualmente, temos evidências robustas do uso desse método em pacientes de qualquer risco cirúrgico, inclusive aqueles com bom estado geral e baixo risco. No entanto, alguns pacientes, por diversas razões, acabam encontrando o serviço de saúde em fases já avançadas da doença, já em um contexto clínico deteriorado e algumas vezes em choque cardiogênico. Sabemos que doenças valvares podem se apresentar clinicamente dessa forma, com uma evolução baseada na história natural da doença, chegando a múltiplas descompensações, necessitando de visitas a pronto atendimento, até mesmo a falência cardíaca franca. Tradicionalmente, esses pacientes, em sua grande maioria, são conduzidos de forma conservadora, com suporte medicamentoso e apresentam desfechos negativos no curto espaço de tempo. Esses indivíduos apresentam, em algumas casuísticas, uma mortalidade de até 90% em menos de 2 anos com esse suporte clínico. Alguns serviços tentam algo a mais, realizar uma valvoplastia com catéter balão, que alivia de forma transitória após carga ventricular e poderia servir de ponte para um outro tratamento definitivo, pois sabemos que esse procedimento teria uma validade, entre aspas, de até 6 meses. Uma recente avaliação do Banco de Dados norte-americanos, do STS, nos mostrou dados interessantes da abordagem intervencionista de pacientes com estenose aórtica importante e que se apresentavam em choque cardiogênico. Em mais de 5.000 pacientes, a abordagem direta com a realização de TAV se mostrou benéfica a esses pacientes, com claro impacto na mortalidade e excelentes resultados técnicos, com mais de 95% de sucesso, de acordo com o VARC-3. Obviamente, em uma análise de propensão, pacientes que foram submetidos a TAV, estando em choque cardiogênico, apresentaram mortalidade maior do que aqueles em um contexto hemodinâmico melhor, mas foram infinitamente melhores do que aqueles manejados de forma conservadora. Isso se dá pois são pacientes com mais comorbidades, mais idosos e em um status momentâneo pior. Além disso, numa análise de referência cortando os 30 primeiros dias, o risco de mortalidade em um ano foram semelhantes nos 2 grupos, enquanto os sobreviventes notaram melhorias significativas na qualidade de vida e no status funcional. Ou seja, se o paciente sobreviver aos primeiros 30 dias, a evolução tende a ser semelhante. Embora uma pequena porcentagem dos pacientes atualmente que se submetem ao TAV, menos de 2%, estejam em choque cardiogênico, é necessário mudarmos a mente e entender que esse procedimento é possível nesse contexto e com bons resultados. Temos que ter em mente que uma publicação baseada em dados observacionais pode apresentar o viés de seleção de pacientes e os casos mais graves não terem sido submetidos a essa intervenção. Mas isso só corrobora o ideal do HART-Team, em que a decisão é individualizada e busca-se muitas vezes evitar um tratamento fútil. Nesse contexto, um TAV primário é talvez a abordagem mais apropriada, assim como pudemos aprender na curva de conhecimento da angioplastia coronariana. Antes, o stent só era implantado de forma eletiva e com total estabilidade, e agora é o tratamento de escolha para quadros agudos e instáveis de doença coronariana. Por esse espectro, o TAV não é apenas apropriado, o TAV aqui salva vidas. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.